Olá, olá, espero que esteja tudo bem convosco, que o fim de semana esteja a ser bom. Vamos a mais um vídeo com uma sugestão hoje de um filme já com alguns aninhos, mas eu acho que vai valer a pena, porque o tema do filme vai ser o mote para uma coisa de que eu gostaria de falar. Estamos prontos? Vamos a isso. Imagina que podes saber exatamente quando é que vais conhecer o amor da tua vida. Colocas um aparelho no pulso e ele começa a contar. Dias, meses, anos, ou então nada. Porque há quem coloque e descubra que a alma gêmea ainda não ativou o dela. E se calhar nunca vai ativar. E agora? Continuas à espera? Ou tentas viver outras histórias mesmo sabendo que não são a tal? Será que preferias saber ou viver no mistério? Esta é a ideia por trás de um filme pouco conhecido, mas cheio de perguntas importantes sobre amor, destino e escolhas. É de 2009 e chama-se Timer. Por favor, se alguém já viu este filme, que me diga aqui nos comentários, porque eu tenho a sensação de que este filme é mesmo muito pouco conhecido e de repente lembrei-me dele porque na altura foi um tema que mexeu muito comigo, não é? Porque eu acho que estava numa fase em que ainda não percebia muito de amor e as minhas crenças eram em algumas coisas semelhantes ao que eu sinto hoje em dia, mas noutros aspectos muito diferentes. E eu lembro-me de que foi uma fase em que eu não tinha assim muitas esperanças no amor, não é? Em de facto encontrar a tal pessoa, a pessoa certa. E eu já questionava naquela altura aquilo que continuo a questionar hoje. Será que só há uma pessoa certa para nós, não é? Ou será que até é a pessoa certa, mas não é no momento certo? E daí esta ideia revolucionária do timer, se calhar fazer com que nós descobramos a pessoa naquele momento certo, ou fazer-nos descobrir que é assim que acontece, que não conhecemos a pessoa certa antes, porque tínhamos de aprender coisas sobre a vida, enfim. Eu acho que seria sempre muito difícil, por muita tecnologia que existisse, um aparelho para nos dizer uma coisa destas, mesmo para quem acredita em almas gêmeas e que só há uma pessoa certa para nós. Pessoalmente, eu não acredito nisso. Acho que seria muito difícil haver só uma pessoa certa para nós. Eu acho que só para quem é mesmo muito espiritual e acredita, se calhar, em vidas passadas, esse tipo de coisas, é que fará sentido pensar assim. Porque de um ponto de vista assim mais objetivo, há muitas questões, não é? Ok, então há uma pessoa no mundo que é a pessoa certa para mim, mas vive noutro país. Se calhar nunca nos vamos cruzar. Há um filme com a Drew Barrymore, que não me consigo agora lembrar do nome, vou colocar aqui depois de pesquisar, em que ela basicamente é, se eu não estou em erro, é uma espécie de Cinderela. A história é assim inspirada na Cinderela, se não estou em erro. E o príncipe dá-se muito bem, acho que é com o Leonardo da Vinci. E há uma altura em que ele está assim, o príncipe está a refletir sobre amor e essas coisas, e ele diz qualquer coisa como: imagina que conheces o amor da tua vida, a tua alma gêmea, és muito feliz, casas com essa pessoa e tragicamente essa pessoa morre. E tu, depois de muito tempo, de muito luto, sofrimento, conheces outra pessoa, voltas a apaixonar-te, mas então já não estás com a pessoa que é a pessoa certa para ti? Ou será que essa segunda pessoa é que era a pessoa certa e a pessoa que morreu não era a tua alma gêmea? E essa pessoa morreu sem conhecer a sua alma gêmea? Estou a perceber as perguntas todas que eu faço a mim própria. Não sei se isto faz sentido na vossa cabeça, mas na minha faz. E depois, pronto, porque eu tenho uma ideia de que a relação certa constrói-se, não é? Eu acho que pode ter por base feitios, personalidades, valores. Acho que há coisas mesmo muito óbvias que são o ponto de partida para nós nos relacionarmos com as pessoas, mas depois o quanto a relação vai durar, se é para sempre ou se é muito tempo ou pouco tempo, vai depender um bocadinho daquilo que as pessoas trabalham na relação, daquilo que estão dispostas a abdicar para ficar com aquela pessoa, não é? Do trabalho que fazem de autoconhecimento e para si próprias, para que não dependam da outra pessoa, ou seja, saberem que estão com aquela pessoa porque gostam dela e não por uma questão de dependência emocional. Tudo isto requer trabalho, requer empenho, não é? Trabalho esse que eu sinto que hoje em dia a maioria das pessoas não está disposta a ter. E aqui entram várias questões em que eu acho que não é preto ou branco, em que as coisas são lineares. Acho que há muitas camadas para pensar nisso, mas eu lembro-me de ouvir alguém a comparar os relacionamentos atuais, mais modernos, com os eletrodomésticos, não é? Em que antigamente compensava a pessoa manter o eletrodoméstico mais antigo porque reparava-o e ele continuava a funcionar durante muitos anos. E hoje em dia nós temos muito aquela sensação de que se a máquina de lavar a roupa avariar, o custo da reparação às vezes é quase tanto ou mais do que comprar uma máquina nova. E isso acaba por se refletir na qualidade das próprias máquinas, não é? Por serem mais baratas do que uma reparação. Ou seja, nós acabamos por investir menos em coisas que não vão durar tanto. Claro que isto nem sempre é assim, mas eu sinto um bocadinho que acaba por acontecer com os relacionamentos.
relacionamentos, não é? Por um lado, eu sinto que houve uma coisa muito boa que foi as pessoas perceberem que o facto de estarem há muitos anos com uma pessoa ou de terem casado com uma pessoa, de ser a primeira relação amorosa, não nos obriga a ficar com essa pessoa para o resto da vida se não estivermos felizes. E isto aplica-se, e aqui num tema mais pesado, por exemplo, situações de violência, não é? De controle, de manipulação, não é? As pessoas perceberem que mesmo que tenham filhos, não são obrigadas a ficar com aquela pessoa se não estiverem felizes, se não se sentirem seguras. Mas por outro lado, sinto que às vezes se exagera um pouco. A mínima coisa é motivo para terminar um relacionamento. E eu vejo isto muito nas redes sociais. Agora há muitas coaches femininas, não é? Que por um lado eu acho que podem trazer coisas muito boas, mas depois também trazem esta coisa de, parece que transportam as experiências pessoais delas para regras que toda a gente devia seguir. Ele não te deu flores no dia dos namorados, acaba com ele. Ele não abre a porta do carro, acaba com ele. E claro que receber flores e ter a outra pessoa a abrir a porta do carro pode ser muito importante para nós. Mas será que não podemos transmitir isso à outra pessoa, comunicar, não é? Às vezes, mesmo comunicando, nunca conseguimos que a outra pessoa chegue às nossas expectativas. Mais do que válido. E se nós não estamos felizes e não estamos preenchidos naquele relacionamento, acho que sim, devemos encontrar uma forma de seguir em frente e não. Até para a outra pessoa não é justo estarmos a empatá-la quando aquela pessoa não corresponde àquilo que nós queremos para o resto da nossa vida. E isto se nós quisermos estar com uma pessoa e equacionar estar para o resto da vida. Eu também penso muito nisto no sentido em que eu tenho plena noção de que não é certo que a pessoa com quem eu estou hoje vá ficar comigo para o resto da vida. Se eu quero que isso aconteça, sim, porque gosto muito dela e quero ficar com ela. Mas não significa que isso seja assim. Ou seja, mesmo às vezes para tomar decisões isto é difícil, não é? Nós comprámos a casa juntos e eu lembro-me de estar a pensar, vamos comprar a meias, eu preferia tanto comprar sozinha, sendo que vivo em Portugal, não é? Comprar uma casa sozinha, sem ser herdeira, é difícil, não é? Não é impossível, mas é difícil. Eu não conseguia comprar uma casa sozinha. Comprámos a meias e com muito esforço. Mas lembro-me de pensar e de comentar com um amigo sobre este passo, não é? E depois, e se nós não nos dermos bem e se terminarmos a relação? E ele disse-me, Joana, não podes estar a pensar em todas as tuas decisões com base no que pode correr mal. Ainda que seja importante sermos ponderados nestas coisas e não tomarmos as decisões de cabeça quente e com o coração quente e tudo mais. Mas também em certas coisas não podemos estar só com medo e a contar que tudo vai correr mal. Pode correr mal e pronto, e depois há de se arranjar solução. Eu acho que hoje em dia, até com filhos, não é? O único motivo às vezes que eu penso para casais se manterem juntos não estando felizes e não estando bem, às vezes é o facto de terem filhos. E depois há as questões económicas também, mas isso é uma coisa que eu também já falei aqui. Infelizmente não há muitas perspectivas em relação a isso. Em relação aos filhos, até na lei, pronto, já existem formas de, é difícil, claro que é difícil, mas se calhar é sempre preferível passar por esse processo complicado de tribunais e de dividir as coisas e de resolver, do que as pessoas continuarem infelizes em relacionamentos onde não estão felizes, não é? Mas isto para dizer que eu não tenho esta crença que o filme acaba por ter de que há uma pessoa certa para ti para sempre, até porque nós também mudamos, não é? E não sei, acho que é uma coisa demasiado sonhadora pensarmos que só há uma pessoa. Não, tem de haver mais do que uma pessoa, até porque tragédias acontecem, não é? Ou podemos nunca nos cruzar com essa pessoa. Seria muito difícil haver só uma pessoa para nós passarmos o resto da vida, sendo que eu ainda por cima, ainda acrescento a isto, a parte em que nós vivemos numa sociedade em que parece que somos obrigados a estar num relacionamento, que não incute, além da parte financeira, não é? Em que é muito difícil viver sozinho, nem vou por aí, mas incute-nos esta ideia de que nós precisamos de estar com alguém. E eu acho que isso também leva as pessoas às vezes a estarem em relacionamentos em que não estão assim tão felizes ou a procurarem demasiado rápido uma relação só para não estarem sozinhas. Acho que devia haver uma cultura de maior incentivo a nós estarmos bem só connosco. E isto para mim não é um discurso motivacional, é normal, relacionamentos, vivências humanas. Porquê é que temos de estar sempre num relacionamento? Porquê é que fica mal estar a ir a um casamento e não ter um plus one ou outro tipo de eventos? Porquê é que é tão mal visto? Vê-se muito isso nos filmes, não é? A irmã que vai ser tia porque está encalhada. Detesto esta palavra, encalhada.
não é? Às vezes, se calhar, aquela pessoa que está sozinha está muito mais feliz do que todos os outros casais, não é? Porque encontrou uma forma de gostar de si própria, de fazer coisas sozinha, de não estar dependente emocionalmente de outra pessoa. Ou pode até não estar nada bem, mas isso não significa que só estar num relacionamento vá resolver, não é? Portanto, eu acho que é sempre importante nós termos presente a ideia de que, mesmo estando num relacionamento e mesmo estando felizes nesse relacionamento, poderá chegar o dia em que vamos deixar de estar assim e que vamos estar sozinhos. E claro que isto vai custar sempre, os fins dos relacionamentos custam sempre muito, mas é bom termos esta consciência de que as coisas depois melhoram e nós vamos ser felizes outra vez com outra pessoa ou sem outra pessoa. Portanto, acho que se pode concluir que eu não concordo muito com a premissa deste filme, apesar de eu achar muito interessante. Eu acho que provavelmente os argumentistas quiseram mesmo passar esta mensagem, não é? Porque fala-se tanto desta coisa de encontrar o amor da nossa vida e a alma gêmea e a pessoa com quem é suposto ficarmos para sempre, mas depois quando pensamos objetivamente, não é, no que é preciso para lá chegar, cai um bocadinho no ridículo, não é? Eu tenho aqui um aparelho que diz que eu daqui a 3 anos vou conhecer o amor da minha vida, ou daqui a 30 anos. Quer dizer, eu vou viver 30 anos sozinha, ou amargurada, ou em relacionamentos sem nenhum significado? Para mim não faz muito sentido. Acho que isso acaba por ser mais infeliz e mais miserável, não é? Do que propriamente simplesmente viver acreditando que se o que nós procuramos é um relacionamento sério, a pessoa com quem estamos, se está alinhada connosco, se nos sentimos bem com ela, então é assumir que esta pessoa vai ser a pessoa com quem nós queremos ficar, talvez para sempre. Tendo consciência de que isso pode não acontecer. Podem deixar de gostar um do outro, podem de repente descobrir que aquela pessoa não era bem aquilo que vocês pensavam, não é? E às vezes isso leva anos. As pessoas, às vezes nós descobrimos coisas, eu vou sabendo de histórias, ainda no outro dia uma pessoa me contou que descobriu que o pai tinha uma vida dupla, tinha uma outra família com outros filhos, não é? E descobriram isto anos e anos depois. Nós queremos acreditar que conhecemos a pessoa que está do nosso lado, mas nem sempre é assim, não é? Portanto, é mais do que aceitável equacionarmos que um dia as coisas podem não continuar. Agora, não podemos é viver a pensar nisso, a viver a pensar que um dia vamos acabar. É bom viver a pensar que, olha, quando for muito velhinha, não é? Quero estar com esta pessoa. Mas tendo a consciência de que isso pode não acontecer. Não sei se divaguei muito. Este tipo de temas fascina-me e este tipo de filmes que são assim um bocadinho, acabam por mexer com uma coisa um bocadinho de fantasia, não é? Porque sabemos que não há uma maneira de haver um aparelho que adivinhe estas coisas, não é? Mas o conceito acaba por ser interessante e por isso é que eu digo que o filme levanta estas questões todas, não é? Sobre o destino e as escolhas. Por exemplo, eu não acredito no destino, já muitas pessoas me disseram isso. Não, eu acho que o destino acaba por ser a consequência das escolhas que nós fazemos, não é? Por isso é que aquilo que nós escolhemos é tão importante, um bocadinho à luz de uma citação de Harry Potter, não é? São as nossas escolhas que dizem aquilo que nós somos e não as nossas habilidades. Não é aquilo com que nós nascemos ou a pessoa que nós nascemos naquela família específica, naquele contexto, que vai ditar aquilo que nós somos, mas depois, à medida que vamos crescendo e aprendendo, as escolhas que nós tomamos é que refletem a nossa personalidade e os nossos valores, não é? E depois ainda há aqui mais um detalhe que eu acho que o filme acaba por abordar, e estamos a falar de um filme de 2009, que é a tecnologia nas relações amorosas, não é? E ainda há pouco vi um vídeo de uma pessoa a falar de dating apps e de como na opinião dela não havia nada de errado, e eu acho que por princípio não há nada de errado. Eu nunca estive numa dating app, portanto se calhar não sou a melhor pessoa para dar opinião sobre isto, mas pelo feedback que vou tendo de amigas e amigos, sinto que se desvirtuou um bocadinho a ideia principal das dating apps, não é? Que era aqui facilitar uma forma das pessoas se conhecerem, de estarem alinhadas, só que depois, não sei, há pessoas que mentem, sei lá, há tanta coisa má que vai acontecendo, especificamente sobre o Tinder. Já tive amigas que me disseram que, pronto, que estavam lá para encontrar uma pessoa e o que elas queriam era um relacionamento, e do outro lado sentiam sempre que a procura era mais para uma coisa casual e uma coisa física, que está tudo bem com isso, na minha opinião. As pessoas têm de estar alinhadas, não podemos enganar, é um bocadinho como a questão dos relacionamentos abertos. Eu sou absolutamente a favor, pessoalmente, não, e nesta fase da minha vida não me imagino num relacionamento aberto, mas respeito as pessoas que queiram estar assim, desde que todas as pessoas envolvidas saibam que estão num relacionamento aberto, senão é só traição e é só cobardia, não é? Ou seja, há aqueles relatos de dating apps de pessoas que dizem que estão à procura de um relacionamento sério, mas na verdade só querem algo casual.
ou se calhar só perceberam, entretanto, que só querem algo casual com aquela pessoa, mas não tiveram coragem de dizer, não foram honestas. No fundo é a honestidade que acaba por falhar um bocadinho, e temos aqui a tecnologia a tentar colmatar uma falha das nossas convivências humanas, não é? Algumas pessoas são tímidas, a vida fez com que nós também deixássemos de conviver tanto no espaço físico, se não for, por exemplo, a sair à noite, não é? Eu sinto que antigamente havia muito mais a cultura de ir ao café, não é? Havia mais proximidade. Eu sinto que também deixei de ir tanto fazer estas coisas com amigos porque todos passámos a morar super longe e torna-se complicado estar a fazer isso, depois estamos cansados, depois as pessoas começam a ter filhos e então perdeu-se um bocadinho esse hábito. E se calhar para as pessoas solteiras é difícil, não é? Eu ouço relatos de pessoas que dizem que hoje em dia para quem está solteiro é muito complicado. Até me custa dar opinião, porque eu estou num relacionamento há muito tempo e é um bocadinho aquela coisa do é fácil falar quando não estás nessa situação, mas eu às vezes penso que se ficar solteira, não sei se vou andar ativamente à procura pelos relatos que ouço, não é? E porque lá está, acho que, e aqui é fácil falar, mas numa situação dessas temos de primeiro se calhar procurar trabalhar esta parte cá dentro, não é? Do que estar logo à procura de outra pessoa. E isso é uma coisa muito difícil porque a sociedade lá está, empurra-nos para estar constantemente num relacionamento e depois a maioria das pessoas não consegue pagar uma casa sozinha, ainda há essa parte, como já dizia há pouco. E então é mesmo um tema muito complexo e por isso é que eu dizia no início, eu vou dando aqui as minhas opiniões, mas tenho muita noção de que não é linear. E acho que, sobretudo em relacionamentos, não pode haver regras estipuladas porque cada pessoa sabe como é que quer viver a sua vida. Cada pessoa terá as suas próprias regras. O importante é estarmos com uma pessoa que está alinhada pelo menos na maior parte dessas regras, não é? E se calhar há ali uma fase, não é, que é de cedências. Ok, eu já percebi que tu queres muito, isto é muito importante para ti, para mim não é, mas eu vou ceder. Mas há aqui uma coisa que eu não sou mesmo capaz de ceder e tu para ficares comigo vais ter de aceitar isso. Um exemplo muito bom disto será o eu não quero ter filhos, não é? A pessoa que está comigo tem de saber isso o mais cedo possível, não é? Antes de assumir um compromisso sério comigo, tem de saber que eu não quero ter filhos. Portanto, se essa pessoa quiser ter filhos, é melhor não ficar comigo, não é? Porque não dá para ter esperança. Até podemos mudar de ideias, não é? As pessoas mudam de ideias, mas se calhar é uma incompatibilidade muito grande. É preciso, lá está, haver honestidade. Sendo que ao longo da vida também há coisas novas que nós descobrimos sobre nós e, mais uma vez, temos de abrir o jogo com outra pessoa, não é? Mas pronto, já estou a divagar outra vez. Digam-me o que é que vocês acham disto. Se houvesse um aparelho que vos dizia quando é que iam conhecer o amor da vossa vida, vocês instalavam? Acham que isto de facto é possível? Vocês acreditam em almas gêmeas? Acreditam que há uma pessoa com quem vocês têm de ficar para o resto da vossa vida? Tenho muita curiosidade, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar like neste vídeo. E é isto. Até ao próximo.